Olá, meu nome é Gustavo e hoje eu vou apresentar sobre o loxoscelismo para vocês. Ele é um acidente causado por animais peçonhentos, sendo o responsável a aranha marrom. Bom, onde nós vamos hoje? O que nós vamos aprender? A gente vai aprender um pouquinho sobre a etiologia e a natureza do veneno das aranhas marrom, os aspectos patológicos e os tratamentos disponíveis para o loxoscelismo. O loxoscelismo é causado pela picada de aranhas do gênero Loxosceles. As aranhas marrom, elas são noturnas e não agressivas e vivem em locais úmidos e escuros. Portanto, elas só atacam e liberam seu veneno quando elas são pressionadas, como por exemplo, quando você deita na cama e não viu a aranha, ela te pica, ou então você calça um calçado, por exemplo. Elas são comuns nas regiões sul e sudeste do Brasil, sendo as espécies Loxosceles intermédia, Loxosceles gaucho e Loxosceles laeta as mais comuns no Brasil. Elas têm cefalotórax em forma de violino, como a gente consegue ver aqui nessa região apontada pelo laser. E o principal motivo para ela ser relevante para a patologia é a produção de um veneno rico em enzimas proteolíticas e hemolíticas. Bom, falando um pouco mais sobre esse veneno, ele é altamente letal e causa alterações hemodinâmicas e reações inflamatórias locais e sistêmicas quando eles entram no organismo. Ele é composto por um conjunto de frações proteolíticas e dermonecróticas, sendo que um dos principais componentes desse veneno é a esfingomielinase D, que é uma proteína dermonecrótica que afeta as membranas celulares. Então, quando a esfingomielinase ela entra em contato com o endotélio vascular, ela causa alterações que vão futuramente trazer problema para o sistema como um todo. Algumas proteases contidas nesse veneno também interferem na conformação da fibronectina e do fibrinogênio, sendo que a fibronectina ela é essencial para a adesão célula a célula e o fibrinogênio ele é responsável pela cascata de coagulação. Então, quando a esfingomielinase ela entra na circulação, ela leva à reação inflamatória, tendo ativação da via alternativa do sistema do complemento e ativação da cascata de coagulação, justamente porque a gente vai estar expondo a camada subendotelial naquela região de lesão. E essas consequências elas podem evoluir para um quadro de necrose. Bom, agora a gente vai falar dos aspectos patológicos, tanto no nível macroscópico quanto microscópico, sendo que a picada da aranha ela é indolor, então a pessoa não percebe e a progressão pode demorar alguns dias para acontecer. E o loxoscelismo ele pode se apresentar de duas formas, sendo o loxoscelismo cutâneo o mais comum e o loxoscelismo viscerocutâneo menos comum, mas mais letal. Bom, começando agora com o loxoscelismo cutâneo, ele é o mais comum e tem uma instalação lenta e progressiva. Quando o paciente ele começar a ter os sintomas, a apresentar os sinais clínicos, ele vai ter dor, vai notar eritema, ou seja, as regiões vão ficar mais vermelhas em função da hiperemia, que vai levar mais células para aquela região em que houve a lesão, e um edema em função do extravasamento do plasma contendo as células inflamatórias para os tecidos. Aqui a gente vê como que começa essa lesão e como ela pode chegar, tendo casos que necessitam inclusive de amputação. Aqui a gente tem um pouco de gangrena seca nesse dedo. Falando um pouco mais sobre essa lesão, ela é muito característica e ela recebe um nome especial chamado de placa marmorizada. A gente vai ter uma conjunção de regiões de edema, isquemia e cianose, sendo as regiões de edema as regiões mais vermelhinhas, ou seja, onde tem um fluxo sanguíneo maior em função da hiperemia. A isquemia, que são regiões onde o fluxo sanguíneo foi bloqueado, então não há fluxo de sangue suficiente para irrigar aquela região, e são essas regiões mais brancas, mais esbranquiçadas. E a cianose, que são essas regiões mais roxinhas, que correspondem a regiões de anóxia, ou seja, onde não tem oxigênio suficiente para aquela célula de tecido. Se vocês observarem bem, a necrose ela é muito acentuada nas regiões onde a gente tinha isquemia. Então essas células começam a morrer. Mas pode acontecer a progressão dessa lesão para uma cura e uma regeneração do local da lesão. Eu trouxe esse caso clínico que mostra uma lesão num cachorro, basicamente da mesma forma como eu descrevi anteriormente, e observando agora a lâmina histológica, a gente consegue observar que aqui nessa região, que seria a epiderme, e logo aqui abaixo a derme, a gente tem algumas alterações histológicas muito fundamentais. Nessa região aqui do estrato córneo, ou seja, o estrato mais externo da epiderme, a gente tem um estrato córneo mais espesso e soltando assim da epiderme. E a isso a gente dá o nome de hiperqueratose, e isso é um dos sinais do loxoscelismo cutâneo.
Outra coisa interessante, observando a lâmina como um todo, ela está corada por hematoxilina e eosina, a gente só observa os núcleos nas células inflamatórias, que eu estou apontando aqui com laser agora, que eu mostrei alguns neutrófilos, tem um eosinófilo aqui. O que acontece? A gente estava falando que há casos de necrose, e no caso do loxocelismo, a necrose mais comum é a necrose de coagulação. Ou seja, essas células elas perdem o núcleo, mas a conformação do citoesqueleto é mantida e ele é corado pela eosina. Essa outra lâmina reforça esse aspecto. A gente não vê núcleos a não ser de células inflamatórias, e esse corte é um pouco de uma região um pouco mais interna, que a gente consegue inclusive ver um folículo piloso nessa região. O infiltrado inflamatório presente no loxocelismo cutâneo é um infiltrado que contém leucócitos polimorfonucleados, ou seja, é uma inflamação do tipo aguda, por enquanto. A gente não tem muitos linfócitos ainda. Falando um pouco agora do loxocelismo viscerocutâneo, ela é a forma mais grave e é mais comum em crianças. Ela é um problema sistêmico em função da hemólise intravascular e da rabdomiólise. O veneno da aranha marrom ele pode levar à ruptura de células do sangue, como os eritrócitos, e de células musculares, levando à deposição de hemoglobina e mioglobina na circulação. Isso, quando chega aos rins, responsáveis pela filtração do nosso plasma, pode sobrecarregá-lo e levar a um prejuízo da função renal. E se a gente desequilibra os rins, que tem uma função importantíssima, a gente vai ter um problema sistêmico que pode ser caracterizado pela icterícia, pela febre e por outros sinais clínicos que são mais graves e podem inclusive levar à morte. O diagnóstico ele depende da identificação da aranha e do acompanhamento dos sinais clínicos, assim como em outros acidentes causados por animais peçonhentos. Se a gente pede um hemograma para o paciente, a gente vai observar no loxocelismo cutâneo um aumento da concentração de neutrófilos e de leucócitos no geral. Já no loxocelismo viscerocutâneo, a gente vai observar alguns sinais muito diferentes e muito característicos, sendo que eu destaco aqui a anemia aguda em função da hemólise, ou seja, da ruptura das hemácias, a diminuição dos níveis de aptoglobina, o aumento dos níveis de potássio, creatinina e ureia em função da diminuição da função renal, e alterações do coagulograma, porque pode haver uma coagulação sistêmica no organismo em função dessa reação mais acentuada ao loxocelismo. E sobre os tratamentos, existem tratamentos medicamentosos e soroterápicos para o loxocelismo, sendo que os tratamentos mais comuns e imediatos, eles buscam aliviar a dor do paciente e também reduzir a inflamação, como no uso de corticoides. Nos casos de loxocelismo viscerocutâneo, a hidratação do paciente é fundamental para manter a perfusão renal e tentar manter essa função e não intoxicar o organismo por completo. A limpeza do local da picada também é muito importante para evitar infecções secundárias. Já os tratamentos específicos, eles consistem na administração de soros contra o veneno da Loxoceles. Basicamente como se fosse o soro de um veneno de cobra, por exemplo. A transfusão sanguínea também pode acontecer e também pode haver cirurgia para remoção de áreas necróticas comprometidas, como aquela que eu mostrei no começo. Então, para a gente fechar, a gente aprendeu que o loxocelismo ele é causado pela picada das aranhas marrons. O veneno ele possui frações proteolíticas e dermonecróticas que vão trazer alterações patológicas muito características, como a placa marmorizada e a necrose de coagulação no loxocelismo cutâneo, e a coagulação intravascular e a hemólise no loxocelismo viscerocutâneo. E o tratamento ele consiste na analgesia, tratamento para dor, asepsia para evitar infecções secundárias, a soroterapia e as cirurgias. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem me escrever. E essas foram as referências que eu utilizei para construir essa aula. Muito obrigada e até a próxima.